Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Gunnar Correia aqui, você é muito mais do que bem-vindo ou bem-vinda aqui na Satellasoft e na aula de hoje nós vamos ver como mudar a pasta raiz da nossa instância Lightsail aqui na AWS, tá? Então basicamente se a gente está utilizando aqui uma instância PHP com uma pilha LAMP, um Apache, a gente vai ver aqui como que a gente muda a pasta principal, tá? E por que é interessante a gente mudar a pasta principal? Simples, porque a gente pode criar vários subdomínios a partir da pasta root, é um padrão que normalmente a gente utiliza no mercado aí, tá? Então subdomínios ficam dentro da pasta principal, aí você já tem um monte de pasta, arquivos lá e vai colocar o seu site inteiro ali junto, vai ficar uma verdadeira bagunça, é ruim de fazer backup, de você desativar um serviço, fica muito bagunçado. Então o ideal é que você tenha uma pastinha para cada subdomínio e para cada site também, tá? Então para isso a gente utiliza aqui uma alteração no vhosts, bem fácil de fazer, também bem similar para criar um subdomínio ali, beleza? Então, antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever no canal caso já não seja um inscrito, deixar o seu like, porque o YouTube ajuda a gente, recomenda a gente para outras pessoas que, assim como você, vai ser beneficiada nesse vídeo. E, é claro, ao término da aula, deixe um comentário com sugestões de outros materiais para a gente gravar aqui para vocês, beleza? Então, bora lá! Primeiro de tudo, eu vou abrir aqui o meu putgen, tá? Eu já tinha, melhor, o meu put. Na aula passada a gente tinha feito, em aulas passadas na verdade, como que a gente configurava isso, tá? Então eu vou abrir esse cara aqui, vou dar um load nele, tá? Para carregar essas configurações, a gente já configurou isso. Ou você pode simplesmente utilizar aqui, ó, sem problema nenhum, o próprio SSH aqui da sua instância, tá? Eu vou utilizar ali o meu put porque eu instalei ele e a partir de nossas aulas, tá? Então vou clicar aqui em Open, a gente vai ter acesso ao nosso terminal aqui, acho que eu só não consigo mudar o tamanho dele, deixa eu ver. Enfim, não consegui mudar aqui a fonte, mas acho que dá para vocês verem bonitinho, né? Acho que no Ctrl Plus aqui não vai mudar muita coisa. Mas beleza, eu vou dar um comando clear para a gente limpar o que tem aqui na tela, tá? Eu vou dar um comando ls-l, ou melhor, um comando pwd para a gente ver onde a gente está, tá? Então nós estamos aqui em home bitnami, se eu der um ls aqui, -l, a gente vai ver aqui os arquivos que a gente tem, tá? Então a gente tem a pasta htdocs aqui, olha só, ela está aqui dentro, tá? Vou dar um cd htdocs e se a gente der um ls aqui, tudo que a gente tem fica dentro de htdocs, tá? Então esse arquivo aqui, ó, esse que a gente está vendo congratulations, está dentro de htdocs. Se eu for criar um subdomínio, provavelmente você vai criar aqui dentro de htdocs também, ou pode mapear outra pasta, tá? O que acontece? A gente vai criar aqui então, a partir do comando sudo, tá? Vou criar aqui sudo mkdir e eu vou chamar uma pastinha de main, tá bem? Vou pegar aqui esse main, tá bom? Vou colocar ali dentro e eu vou apagar esse arquivo index ali de fora. Então, rm index.html, a gente apagou aquele carinha. Então, para a gente entender o que foi feito, a gente criou uma pastinha chamada main e apagou aquele arquivo index. Se eu vier aqui agora, não tem nada, a gente só tem a pasta main. Eu quero que a main seja a pasta raiz do meu site, então quando eu acessar SS tutorial, eu quero que caia dentro da main sem que ele coloque ali naquela barra. Dá para fazer isso com o próprio htaccess, fazendo uma regrinha de redirecionamento, mas eu prefiro fazer no vhosts, que fica mais organizado, mais centralizado no servidor e não uma regra no htaccess que alguém pode apagar, mudar, pode quebrar aquele arquivo e você corrompe o seu site, tá? Mas as duas formas funcionam. Então o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Eu separei alguns comandozinhos aqui, algumas recomendações da própria AWS, tá? Então eu extraí algumas informações aqui e lá no nosso site vai estar tudo documentado certinho, com mais explicações lá, com os comandos certinho, então não se preocupe, digitar isso aqui. Na descrição do vídeo tem um link para o nosso artigo oficial e você copia esses comandos lá, tá bom? Então basicamente o que a gente vai fazer, tá? Aqui ele diz para a gente abrir a configuração do Apache nessa pasta, tá? Aqui é para um subdomínio, eu vou trocar aqui para sstutorial.com.br, tá? .com.br. Então, sstutorial.com.br. Então, você vai colocar aqui o nome do seu site. Então, satellasoft.com, triquantico.com, google.com, youtube.com, os seus domínios, tá? Certinho aqui, sem subdomínio, só o domínio principal, tá? A gente vai copiar esse cara aqui, então, copiei esse nome, tá? E tem que manter aqui o tracinho vhosts.conf, que ele vai procurar depois disso lá dentro, tá? E eu vou trocar aqui pelo server name para esse mesmo cara. Detalhe, a gente está rodando aqui na porta 80, tá bom? E aqui diz onde que a gente vai alterar esse cara, tá? Onde que a gente vai mudar essa configuração. Então aqui é bem simples, a gente vai colocar o endereço do nosso site, tá? Daquela pastinha main que a gente tá. Então para isso a gente pode fazer de duas formas.
eu preciso aqui pegar essa pasta aqui, ó, apt bitnami apache htdocs, tá? Então, eu vou copiar essa configuraçãozinha aqui, tá? Porque é onde está a nossa pasta htdocs, eu vou copiar ela, tá? E vou colar ela aqui, ó. Porém, acho que é o Apache ou Apache 2, não lembro. Acho que o Apache 2 funciona porque é o que está aqui, né? Vai ficar Apache 2 mesmo. htdocs/main, que é a pasta que a gente criou lá dentro para ser a nossa pasta principal, tá? Vou pegar aqui, copiar, colar, jogar esse cara aqui dentro também. Olha só aí, a gente tem um main, tá? E aqui é só isso. Então a gente vai criar esse arquivo, inserir essa configuração, restartar o Apache, tá? E também a gente vai colocar aqui um comandinho que é o php info para trazer as configurações ou as informações do nosso servidor, tá? Então a gente vai criar aqui um arquivo index.php dentro daquela pasta para a gente colocar essas configurações aqui, tá? Então vamos lá, ó. Vou copiar esse comandozinho que a gente acabou de preparar aqui em cima. Eu acho mais fácil deixar aqui no bloco de notas pronto e levar para lá depois, tá? Então a gente vai vir aqui, posso apagar esse cara aqui, dar um Alt, um Shift Insert na verdade. A gente cola o nosso comando ali, beleza? Abriu o nano pra gente aqui, tá? A partir do sudo. Vou copiar esse cara, confirmar aqui, ó, sstutorial.com.br, a nossa pastinha htdocs/main. Eu vou testar se no Apache 2 funciona, tá? Eu tava usando com o Apache só, não o Apache 2, mas vamos ver se vai funcionar. Vou vir aqui, botão direito do mouse, colei, Ctrl X, vou dar um Yzinho para fechar e vou dar um Enter. Beleza, a gente salvou esse cara, tá? Posso dar um Clear aqui, posso apertar a teclinha para cima para voltar aos comandos que eu digitei. Eu quero abrir esse cara de novo só para confirmar que tá lá o que eu digitei. Então, de fato, tá ali, tá funcionando. Ctrl X e eu vou rodar esse comandozinho aqui a partir do Apache, que ele vai rodar aqui um shell script para restartar para a gente o Apache. Ele vai restartar, tá? Isso aqui vai deixar o seu site inacessível por alguns segundos. Às vezes demora um minutinho ali, você pode ver que o site dá uma caidinha e ele demora para voltar um pouquinho, olha só, tá? Então deu aqui not found main, posso voltar para cá, deu forbidden, então acesso negado. Provavelmente ele não deixou você acessar a pasta raiz ali porque não tinha nada, não tem problema. ls, vou dar um cd para a gente entrar na main ali, tá? Olha só, um ls, beleza. Eu vou copiar esse comandozinho aqui também, ó, que a gente acabou de digitar, tá? Então copiar, vou colocar aqui na frente para ficar uma linha só. Opa, aí eu volto aqui, vou dar um sudo nano index.php. Se o arquivo não existir, ele cria. Sudo para permissão de admin para a gente poder gravar nesse cara. Vou colar esse meu comando, Ctrl X, vou dar um Y, ok, salvei. De novo, comandozinho para cima, vamos ver se o que a gente digitou tá ali dentro. De fato tá, Ctrl X a gente volta, tá? Então basicamente agora o que eu espero ver aqui é aquela nossa tela de configuração do PHP, tá? E olha só, funcionou. Então basicamente a gente conseguiu mudar a pasta do nosso servidor, legal? Basicamente então agora, posso dar um ls aqui, a gente tem aquele index ali, eu dou um cd, dois pontos, ele volta para o diretório anterior. Dou um enter aqui então, a gente dá um ls, e a gente pode ver que agora dentro da pasta htdocs, a gente tem apenas a pasta main. Então a gente pode criar várias pastas para outro subdomínio aqui dentro, e assim a gente mantém nossa hospedagem aqui, nossa VPS mais organizada, beleza? Então, para a aula de hoje era isso que eu preparei. Eu espero que você tenha gostado. Então, dúvidas, críticas, sugestões, deixem aqui nos comentários. Sugestões para as próximas aulas também, por favor, aí ajuda muito a gente. O seu like, ele contribui para o YouTube recomendar nossos vídeos. E na próxima aula a gente vai ver como a gente cria um subdomínio utilizando praticamente a mesma coisa que a gente fez aqui, só que tem um macetezinho bem legal que eu vou explicar para vocês, beleza? Então, um forte abraço e a gente se vê na próxima aula.